Olá, sou Alan Slater, estamos aqui mais uma vez para o quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber o professor, maestro Vandir Rudolf Scheffer. Pronunciei certo? É isso mesmo, acertou. Obrigado por ter recebido o convite, professor. Seja bem-vindo ao nosso quadro. Olha, para falar do NASP sempre é uma alegria muito grande e eu me emociono também, porque foram 27 anos trabalhados aqui. Eu tenho 40 anos de obra, 41 anos de obra, destes 27 anos trabalhados aqui dentro. Então é uma vida, né, de profissional, de trabalho, né, atuando em diferentes áreas e setores à medida que foi precisando, né, principalmente aquela fase inicial do NASP, quando tinham poucos profissionais, então onde precisava a gente estava lá para tentar socorrer e ajudar. Que legal. Professor Vandir, você é natural de onde? Eu sou de Santa Catarina, nasci lá, mas meu início profissional na área de música foi no Rio Grande do Sul. Então eu comecei no IACS, né, no nosso colégio interno lá do Rio Grande do Sul, ainda quando eu era estudante, eu era aluno do segundo ano do ensino médio, quando me convidaram, assim, fizeram um convite para trabalhar, dar aulas de músicas no conservatório, que se chama Canta. E eu aceitei o desafio, o menino tinha 16 anos, aceitei o desafio, e nesta eu não saí mais, porque eu terminei o ensino médio como aluno, já me contrataram como professor, e aí fui fazendo a faculdade em Porto Alegre, fui trabalhando, e era obreiro, e aí foi, né? Foram 41 anos de trabalho, como eu mencionei há pouco para você. Que cidade e quando o senhor nasceu? Eu nasci em Jaraguá do Sul, no ano de 1957, e minha mãe era gaúcha, mas meu pai era alemão, mas na verdade meus familiares todos são alemães, então essa bagagem de herança musical eu devo muito a meus pais, porque isso é da família do meu pai, onde todos estudavam música e fazia parte do processo de educação inserir música, né? Então eu estudei música de pequeno e meus irmãos também estudaram música, todos eles tiveram essa oportunidade. Mas eu, como fui único dos filhos a irem para o internato, e na verdade, olha a minha história, eu fui para o internato porque no meu coração tinha o desejo de ser pastor. Então você quer ser pastor? Quero. Então você vai para o internato fazer ensino médio. Os outros foram para a escola técnica e fui para o internato. E lá no internato, como mencionei há pouco, no segundo ano, eu fui convidado para dar aulas. E quando eu estava me formando no ensino médio, o diretor do departamento de música: você não quer continuar sendo professor aqui na escola de música? Não, eu quero fazer teologia, eu quero ser pastor. Mas você pode ser ministro de música, pode ser pastor da música. Eu disse, olha que interessante, vou juntar as duas coisas, é o que eu fiz. Certo. Aceitei o desafio e aí depois fui estudar em Porto Alegre, onde fiz a minha graduação. E me formei, depois que me formei me casei com uma gaúcha, as minhas duas filhas nasceram lá no Rio Grande do Sul e tive oportunidades profissionais de tocar com grupos instrumentais e orquestras lá em Porto Alegre, no meio profissional. Depois eu tive a oportunidade de fazer o mestrado lá na Universidade Federal, mestrado em música, que eu terminei justamente em 92. Né? Foi aí que começou a entrar o NASP aqui, que na época era chamado de Novo Iaiê em cena, exatamente naquele momento. E quando o senhor chegou aqui no NASP? Em que ano? Na verdade, da minha saída do IACS para a chegada aqui, que foi em agosto de 94, eu passei 2 anos no IPAI, em Petrópolis. Né? O IPAI fez o convite para eu trabalhar lá, na área de música, assumi a direção lá, a questão musical, e eu disse, olha, eu estou meio comprometido com o Novo Iaiê, né? Porque eu na época o Novo Iaiê me ajudou, eu dei a palavra dizendo que eu aceitaria o chamado para vir para cá, e disse, olha, eu estou comprometido com o Novo Iaiê. Ele disse, não, nós sabemos disso, já fizemos contato com o pastor Bolger disse que a escola aqui está começando, não tem nada, ainda que você pode vir trabalhar com a gente lá. Ok. Então eu vou trabalhar. Então eu trabalhei 2 anos no IPAI, foi muito gostoso os 2 anos que eu passei lá, as minhas filhas pequenas, trabalho muito interessante, mas depois dos 2 anos o Novo Iaiê me chamou, o pastor Bolger me chamou, disse, olha, agora é a tua vez de vir para cá.
E eles disseram, não vai, fica aqui, nós precisamos de você aqui. Mas eu disse, olha, eu dei a minha palavra e eu vou, porque eu dei a minha palavra. Então eu cheguei aqui em agosto de 1994. As coisas aqui ainda eram, vamos dizer, bastante simples, né? Um corpo docente ainda pequeno, mas muito unido, muito focado na missão, no trabalho, e as coisas eram bastante simples. Para você ter uma ideia, não existia naquela época, nem se pensava em ter salas como se tem hoje, ar-condicionado como se tem hoje, estrada asfaltada, era tudo chão, né? Então, ou era pó ou era barro. Às vezes você tinha dificuldade de chegar aqui em cima, o carro não subia, entende? E esses desafios todos. Mas a missão e a vontade era a maior disso tudo, entende? E a gente trabalhava com todo o gosto, fazendo o trabalho que era necessário fazer. Quer dizer, fazer um trabalho que chegava em tuas mãos. O que precisa fazer? É isso? Então é isso que nós vamos fazer. Quando o senhor chegou aqui, já tinha casa para os professores, vocês moraram em condomínio, como era a localização? Essa questão de moradia, a escola tinha casas, as mesmas que tem hoje, que são da escola, mas essas casas já estavam todas ocupadas. Então me cederam uma casa dentro do condomínio, alugaram uma casa dentro do condomínio e fui morar ali dentro do Lagoa Bonita. Então eu morei os anos todos e ainda hoje moro lá, dentro do Lagoa Bonita. Certo. E qual é a primeira função que o senhor exerceu aqui no NASP? Olha, quando eu vim para cá, eu recebi as seguintes atribuições. Uma delas seria reger o coral jovem. Segunda era dar as aulas de instrumentos de sopro, porque o colégio começou a crescer e o número de alunos interessados em instrumentos também começou a crescer e também interessados em diferentes instrumentos. E como eu dava aula de diversos instrumentos, né, isso já vem da minha origem, né? Eu dava trompete, que era o meu instrumento principal, mas eu comecei a dar aula de clarinete, flauta transversal, depois eu parti para saxofone, e depois para outros instrumentos na área de metais, trombone, bombardino, até tuba, depois até comecei a dar aula até de oboé, enfim. Quantos instrumentos o senhor sabe tocar assim perfeitamente? Não, perfeitamente nenhum, né? Agora, meu instrumento principal é trompete, né? E na época, vamos supor, de professor dos instrumentos, eu acho que me saía bem na flauta transversal, no clarinete nem tanto, dei um pouquinho de aula de flauta doce também, saxofone muito pouco, trombone quase nada, trompa também quase nada, mas as técnicas são as mesmas, que se transfere de um instrumento para outro instrumento, então isso se assimila muito facilmente, entende? E depois também tocava um pouquinho de piano, estudava um pouquinho de piano, então um pouquinho de cada coisa, mas meu instrumento principal sempre foi trompete. Certo. E quando você chegou em 94, o que tinha de música no NASP, de grupos, de formação? Sim, veja bem, de formação tinha a banda que já funcionava, e na área vocal tinha o coral jovem, o coral de crianças e o coral universitário. Que eu me lembro, esses três grupos vocais, grandes grupos vocais e a banda funcionavam, né? Então, entre as atribuições, como eu estava dizendo, era assumir o coral jovem, que tinha ficado sem regente naquele período de férias, no meio do ano. Então eu assumi, minha primeira função aqui quando eu cheguei foi assumir o coral jovem, né? Aí comecei a dar as aulas de instrumento, como eu mencionei para vocês, e também tinha recebido a atribuição de formar uma orquestra aqui dentro do NASP. Então eu passei aquele semestre, que foi o segundo semestre de 1994, fazendo uma análise assim do que se tinha em termos de instrumentos, em termos de instrumentista, né? O que precisaria, né, melhorar para o ano seguinte, que foi 95, a gente iniciar com o trabalho da orquestra. Foi exatamente no primeiro semestre de 1995 que formamos a orquestra aqui dentro e ela começou a funcionar. Então, de uma forma assim bastante rudimentar, precária, né, com poucos instrumentos, os instrumentistas assim com nível médio para
para básico, né? Então se escrevia as músicas pensando no grupo que tocava. E à medida que os anos foram passando, então o que foi acontecendo? Foram entrando mais músicos, foram entrando mais instrumentos, pessoas que tocavam melhor, né? Aí já tinha um espala assim, praticamente profissional, e fomos colocando os professores dos instrumentos que foram sendo contratados depois para dentro da orquestra também, porque acontece no começo, como você tem poucos alunos, eu dava conta de dar aula praticamente em todos os instrumentos, como eu mencionei. Mas à medida que a quantidade de alunos foram aumentando, então, tem muito aluno de flauta, então vamos contratar um professor de flauta. Há muito aluno de saxo, vamos contratar um professor de saxo. Muito aluno de clarinete, muito aluno... Então foram sendo contratados professores específicos de cada instrumento. E aí também fomos tendo mais alunos, e os alunos cada vez tocando melhor e o professor tocando junto, e esse grupo foi se integrando à orquestra. E o que a orquestra aconteceu? Aumentou a quantidade de músicos, aumentou a quantidade de instrumentos e também o nível da orquestra. E isso foi alavancando, vamos dizer, o desenvolvimento da orquestra aqui dentro do NASP. E quando começou a organização da Escola de Artes, quais foram os primeiros professores? Olha, a orquestra... A Escola de Artes foi fundada 2 anos antes de eu chegar, né? Ano passado, 2022, se comemorou aqui os 30 anos da Escola de Artes. Então ela foi formada em 1992, né? O primeiro diretor, não sei bem, eu sei que o Getro assumiu, né? O Dr. Getro Meira de Oliveira até 1998. Em 1999 eu assumi a direção da Escola de Artes. Eu fiquei na direção da Escola de Artes por 19 anos, certo? Até eu jubilar agora em janeiro de 2018, eu era o coordenador da Escola de Artes. E a Escola de Artes também cresceu muito, né? Tinha lá seus 70, 80, 100 alunos, passou a ter mais de 500 alunos, saiu do prédio onde estávamos, que era naquela casa sede que tem ali na Capelinha, não sei se sabem onde é que é. Tem uma casa que hoje funciona até como dormitório ali, não sei se ainda é. Ali era a Escola de Artes, nós usávamos aquela casa, a casa ao lado, aquela capelinha na frente, ali era um ambiente de música que nós tínhamos, né? Até 2000, não me lembro, 2003, 2004, quando então se reformou, né, e se transferiu a Escola de Artes para onde ela está hoje, com uma outra estrutura em termos de sala, em termos de quantidade de ambientes, tudo com certo isolamento acústico, com ar-condicionado, com ambientes específicos para cada atividade, de acordo com cada instrumento, para musicalização, para ensaios, para aulas de instrumentos, para grupos de instrumentos, enfim, para as aulas teóricas. Então se criou uma estrutura para atender toda essa demanda que o NASP já estava precisando. Então foi um momento assim importante de crescimento, né? E para você ter uma ideia, em 2018, 2017, foi meu último ano na coordenação, porque eu na coordenação da Escola de Artes, eu também tinha sob a minha coordenação os grupos, todos os grupos musicais da Escola de Artes. E naquele ano nós tínhamos mais de 50 grupos musicais. Só corais eram 11 corais, certo? E aí mais uns 8 grupos instrumentais grandes, depois os grupos instrumentais pequenos, os grupos vocais pequenos. Ao todo eram 50 e poucos grupos musicais. Então era muito grupo para ter que ensaiar, ter sala, ter espaço, apresentação. Aí tem uma pessoa que coordena, tem que ter um pianista, tem que ter sala, entende? Tem que se apresentar e assim por diante. Então isso gera um movimento na escola muito grande. E como cresceu, né? E como cresceu. Veja, a gente diria que 20 e poucos anos é muito tempo, né? Mas não é, não. Né? Uma escola aqui no meio da fazenda, no meio do nada, né? Diferente quando se cria uma escola dentro de uma cidade. Né? Aqui não, a fazenda não tinha quase nada na época, né? Como eu disse antes, nem estrada tinha direito para chegar aqui. E dentro desse contexto todo, a escola foi crescendo em número de alunos, e isso se refletiu nos grupos musicais e na música como um todo, entende? Entendi. E na questão de eventos,
O senhor estava aí na organização das primeiras cameratas, os primeiros encontros de músicos, e como é que acontecia esses eventos e a importância deles para o NASP? Olha, eu posso te dizer o seguinte, são dois grandes momentos ou eventos da música dentro do NASP. Um a gente chamava da Semana da Arte, então era uma semana inteira de programações musicais. Todos os dias, às vezes de manhã, de noite, fim de semana na igreja, sexta-noite na igreja, sábado na igreja, um grande concerto no sábado à noite, no domingo à noite, trazíamos pessoas de fora, orquestras, grupos de fora para fazer concerto. Então esse é um momento importante em termos de música dentro da escola. Isso acontecia todo o ano. Sempre no mês de setembro, segunda, terceira semana de setembro, nós tínhamos a Semana da Arte, certo? E o outro grande momento, eu diria nem tanto para dentro do NASP, mas era o que o NASP estaria oferecendo para o Brasil, que é o Encontro de Músicos, né? O primeiro Encontro de Músicos foi realizado com uma parceria entre o NASP, Novo Tempo e Divisão Sul-Americana, né? E a partir do segundo evento, a responsabilidade foi do NASP coordenar o Encontro de Músicos. Isso foi o primeiro evento em 1995, o segundo evento em 1996. Em 1996 eu assumi a coordenação, juntamente com a professora Ellen, a coordenação do Encontro de Músicos. E fiquei 24 anos coordenando os Encontros de Músicos, todo ano no mês de janeiro, lá para a segunda ou terceira semana de janeiro, recebíamos aqui 200, 300, às vezes 400 pessoas do Brasil inteiro e de outros países, né? E para você ter uma ideia, o movimento é tão grande que tínhamos aqui 40 professores dando aula nesse período, né? Grupos, concerto todas as noites, palestras, de 35 a 38 cursos diferentes oferecidos para as pessoas que vinham aqui. Então era uma realização enorme. Isso, o NASP, veja só, o NASP organizava isso não pensando na escola. Não fazíamos isso para nós, porque os nossos alunos nem estavam aqui, era férias. Nós fazíamos pensando no Brasil, pensando na igreja. O que a igreja está precisando a nível de Brasil? O que as escolas do Brasil estão precisando a nível de música? Né? Formação em que área, cursos em que áreas, que material. Então todo ano nós fazíamos esse levantamento, esse estudo para oferecer os cursos e chamar os respectivos professores, donos dessa matéria, desse conteúdo, dessa área, para dar essas disciplinas. Então as pessoas vinham já sabendo o que elas iam fazer aqui dentro. Então era realmente um movimento bastante interessante. E também, eu até diria que o grande momento do Encontro de Música era sempre no sábado à noite o concerto dos que vinham participar, não concertos das pessoas de fora, pessoas que vinham participar. Então nós tínhamos a apresentação do coral, tínhamos a apresentação da banda do encontro, a apresentação da orquestra, do pessoal que vinha tocar, ensaiava durante o encontro para fazer o concerto, e tínhamos também um grupo de sinos, certo? Que ensaiavam durante a semana, alunos que vinham para aprender como tocar sinos, outros já sabiam como tocar e vinham, se integravam, ensaiavam durante a semana para fazer o concerto no sábado à noite. Então o sábado à noite é aquela grande expectativa da apresentação final das pessoas que vinham participar do encontro, ninguém mais além deles. Era um momento assim, grandioso, certo? Grandioso, muito bom, emocionante. Emocionante, acho, para quem cantava, porque eu via isso nas pessoas, e emocionante para a gente que coordenava. Porque às vezes você ficava se perguntando, gente, mais um encontro de música pela frente? Será que eu estou preparado pelo tamanho do desafio? Né? Mas quando o encontro vinha, as coisas aconteciam, e quando chegava nesse concerto final, se via as pessoas todas ali, né, 200, 300, 350 pessoas cantando, tocando, você olhava, nossa, foi bom, valeu a pena, Deus é grande, graças a Deus. Então são conquistas que foram sendo alcançadas, vamos dizer, a cada ano a gente tentava ampliar e divulgar mais, e com o apoio das igrejas, com o apoio das associações e uniões, com o apoio da divisão, nos ajude na divulgação. E a gente, graças a Deus, conseguiu cumprir essa grande missão por 24 anos. Então tivemos agora, vamos ter no próximo ano, né, a 30ª edição, né, do Encontro de Músicos. E em relação aos eventos da orquestra, o senhor disse que foi um dos organizadores, né?
Qual apresentações assim iniciais o senhor lembra e como isso marcou a vida do senhor e do NASP? Sim, veja só, as primeiras apresentações, às vezes até vejo as gravações, nós fazíamos no auditório central, porque a igreja funcionava ali. Né? Então a igreja nos cultos se apresentava ali nos cultos, às vezes, eventualmente durante o ano, acompanhando um coro, um grande coro, alguma coisa desse tipo assim. Mas as apresentações eram basicamente ligadas à igreja, né? A programação ao culto da igreja. Então era um introito, era prelúdio, que era o introito, depois tinha o momento da oferta, em algum outro momento especial sempre teria então a participação da orquestra. Mas eu diria que o grande momento da orquestra é sempre quando a orquestra sai, né? Nós tivemos a oportunidade de viajar para São Paulo, tivemos uma vez em Curitiba, tocamos no grande teatro lá de Curitiba, foi uma apresentação marcante. Outra vez nós fomos para a orquestra para Minas, tocamos lá em Belo Horizonte, no grande teatro lá de Belo Horizonte, tivemos também no Rio. Enfim, essas viagens e apresentações que são feitas fora é que marcam a vida, né, de quem toca e de quem dirige, né? Porque aí você também pensa num repertório diferenciado, aí se desafia as pessoas para esse repertório, as pessoas não faltam porque tem um compromisso da viagem, tem a responsabilidade de fazer bonito quando sai, essa coisa toda. Então sempre dá uma levantada, né, na orquestra. Eu estou falando isso da orquestra, mas isso também aconteceu com a banda, isso também aconteceu com os outros grupos, que eu também em alguns momentos acompanhei esses grupos nesses momentos especiais, né? Que bacana. E o crescimento dos musicistas, como se sucedeu, como foi o melhoramento dos instrumentos, da qualidade, investimento técnico? Sim, todo ano nós tínhamos como meta, e a escola já tinha uma verba para isso, né? Investir em instrumentos. Então nós investimos em instrumentos e investimos nos professores, né? Agora temos que contratar mais um professor? Sim, então vamos contratar mais um professor em que área? A área que está precisando essa, né? E quando chega um professor novo para atuar numa determinada área, num determinado curso ou instrumento, a gente na coordenação também se sente desafiado. Por quê? Quantos instrumentos nós temos aí, né? Eu me lembro quando entrou a trompa, nós tínhamos uma trompa. Agora nós temos 2, 3 pessoas tocando trompa, todas elas tocam no mesmo instrumento. Para ter aula, tudo certo, para ensaiar, tudo certo, mas na hora de tocar na banda e na orquestra, não dá, eu preciso ter as 2, eu preciso ter 3 bandas, aliás, 3 trompas. Então o que acontece? Vamos comprar trompas, e olha, trompa é um instrumento caro. Instrumento caro. E tímpanos, instrumento de percussão, tímpanos. Nós, os grandes concertos, nós trazíamos tímpanos de fora. Trouxemos, por exemplo, da banda de Mogi Guaçu, trouxemos aqui instrumentos. Alugávamos, eles nos emprestavam os instrumentos. Então, nos grandes eventos de concerto, encontro de música, nós trazíamos os instrumentos para cá. Mas, puxa, o NASP precisa ter o seu próprio instrumento, né? E foi numa dessas, olha só, e foi numa dessas apresentações, no encerramento do encontro de músicos, nós trouxemos um par de tímpanos de Mogi Guaçu da banda, eles nos emprestaram, e lá eu na apresentação eu agradeci a prefeitura de Mogi Guaçu por emprestar os instrumentos e disse, assim, do meu coração: esse é um sonho nosso, de termos os nossos instrumentos, de termos o nosso tímpano. Quando terminou o concerto, no encontro de músicos, veio o tesoureiro da União e chegou para mim, disse: a União vai colaborar, a União vai comprar os instrumentos para vocês. Eu fiquei feliz, fiquei emocionado, certo? Ele disse: quanto custa o par que você falou ali? Eu disse: eu vou fazer o levantamento de preço e vou lhe passar. Eu sabia que barato não era, mas não falei nada. Quando eu passei para ele o orçamento, os dois, ele ficou assustado. Disse: não, nós não podemos dar tudo isso, mas eu vou fazer uma parceria com o NASP. Eu vou pagar uma parte e o NASP vai pagar outra. Disse: ok. Então eu cheguei numa reunião da diretoria e falei: olha aqui, nós temos esse valor de instrumento de tímpanos para comprar e a União vai pagar a metade, desde que o NASP pague a outra metade. Eu acho que o NASP não vai perder essa, né? Não, será? Aí o tesoureiro já ligou para o tesoureiro da União e confirmou: não, é isso mesmo. Então o que aconteceu? Nós tivemos
o primeiro par de tímpanos do NASP. É claro, depois nós compramos um terceiro, depois nós compramos o quarto. Hoje nós temos a coleção dos tímpanos inteiros. Depois nós compramos vibrafone, compramos xilofone, compramos gongo, compramos, enfim. E o que nós tínhamos lá no início, para você ter uma ideia, era um caixa, 3 instrumentos de percussão. Um caixa sinfônico, um prato sinfônico, creche, e um bumbo. Aí tudo nós fazíamos com esses 3 instrumentos. Quando tinha que entrar um tímpano, nós vamos bater no bumbo aqui como se fosse um tímpano. Vamos fazer isso aqui como se fosse tal instrumento. A gente dava os pulinhos, certo? Mas nada como você ter os instrumentos todos. E o que acontece? Aí a quantidade de instrumentos de percussão de repente aumentou. E o que nós temos que fazer? Contratar um professor de percussão. Certo? E aí nós contratamos um professor de percussão. Aí todo mundo queria estudar percussão, a começar pela bateria. Nós tínhamos comprado uma bateria, porque a bateria é a base de percussão para qualquer outro instrumento de percussão. Você começa a bateria, se está pronto a tocar qualquer outro instrumento. Então começa lá na bateria, certo? E ali foi vamos dizer, um crescimento na área de percussão, as pessoas querendo tocar os instrumentos de percussão. E é muito importante isso em qualquer grupo instrumental hoje, sinfônico, né, seja banda, seja orquestra, você tem que ter os instrumentos de percussão, não tem como abrir mão disso, e faz uma diferença enorme, certo? Assim como você ter os graves, né, os graves das cordas, que é o contrabaixo, e você ter os graves do sopro, que é o trombone, a tuba, certo? E, se possível, os graves das palhetas, que seria o fagote. Então, quando você tem esse naipe todo de graves e a percussão, aí tá feito. Que legal. Avançando um pouquinho na história, né, na nossa entrevista, o senhor também deu aulas no curso de música. Podia contar um pouquinho pra gente o início dessa jornada aí do curso de graduação em música no NASP? Olha, eu comecei quando o curso começou, foi em 1999. Né? Não me lembro exatamente que disciplinas eu dava, eu creio que são as mesmas disciplinas que eu sempre dei. Mas como eu já tinha mais atividades dentro da escola, eu não pude assumir muitas disciplinas dentro do curso. Eu dava na base de 2, 3 disciplinas por semestre, entende? Eu dava aulas, naquela época o curso era em 3 anos, eu dava aula para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano, para os 3 anos. E depois o curso mudou o nome, né? Passou de Educação Artística para Licenciatura em Música e passou de 3 para 4 anos. Então a configuração das disciplinas mudou bastante, né? Então as minhas aulas também mudaram um pouquinho, porque as disciplinas mudaram o nome, mudou a estrutura toda das disciplinas do curso, mas eu sempre dei aula, eu jubilei e continuei dando aula na faculdade até na pandemia, até julho de 2020. Então foram aí acho que 21 anos praticamente de aula no curso de licenciatura em música. Qual a quantidade de professores do corpo docente do curso quando ele iniciou? E quem eram os nomes assim? Olha, está falando da faculdade de música? Isso. Olha, no começo era a professora Ellen, o professor Getro, eu, Harlem. Depois veio o Linneu, entrou o Linneu, depois veio o Aileen, depois vieram entrando os outros professores que nós temos hoje, né? O Samuel e alguns professores que entraram, depois saíram, alguns professores foram convidados por um semestre ou outro e saíram, mas na base éramos nós que já estávamos aqui, entende? O corpo docente mudou muito então ou não? Não, eu diria que de lá para cá mudou bastante, né? Mudou bastante, até porque alguns que entraram saíram, né? E o curso aumentou a quantidade de disciplinas por causa da mudança da configuração do curso. Então tiveram que ter mais disciplinas, mais professores. Então mudou bastante, né, com o passar dos anos. E outra coisa que eu acho que valeria destacar aqui é a formação dos professores. Em 1999, quando o curso começou, a professora Ellen tinha um mestrado, mas feito na Andrews nos Estados Unidos, e o Getro tinha um mestrado também feito na Andrews nos Estados Unidos. E eles tiveram que validar o diploma deles. O meu mestrado foi no Brasil. Foi o único mestrado
dos professores que tinha feito no Brasil. Então isso foi importante logo no começo do curso, né? Mas logo eles conseguiram validar o diploma deles também e a coisa foi se desenrolando no passar dos anos. Mas veja, depois disso nós tivemos muitos outros que vieram e fizeram mestrado, né? O Linneu fez mestrado, o Gerson fez o mestrado, a Regina fez o mestrado, o Samuel fez o mestrado, né? Depois o Getro fez o doutorado, a Ellen fez o doutorado, hoje tem o Clênio que está terminando, tinha esquecido o Clênio também, que chegou aqui em 1999, o Clênio fez o mestrado, agora já está terminando o doutorado, o Samuel agora também já está terminando o doutorado. Então a formação profissional desses professores na área de música, que estão no curso de licenciatura em música, também mudou bastante. Isso foi importante para solidificar o curso aqui dentro, né? E a estrutura das salas de aula? Já eram no novo prédio? Ou era aqui no centro de comunicação? Como é que era o ambiente? Não, o ambiente era salas de aula como nós temos hoje, né? Eu digo, as grandes mudanças que houveram no decorrer dos anos, uma é o laboratório de informática, que ajudou com alguns programas na área de computação, né? Pro Tools, Sibelius e outras coisas mais que eram dados via computador, então tinha sala específica para isso, e uma diferenciação foi esse laboratório de pianos da Holland, que quando a Holland instalou esse laboratório aqui, era o maior laboratório de piano do Brasil, da América do Sul. Então isso foi usado como referência da Holland, propaganda pelo Brasil afora, né? O laboratório de pianos do NASP. Então isso foi um diferencial para o ensino de piano em grupo e outras atividades mais que ainda são feitas, né, lá dentro desse laboratório. Que bacana. E olhando assim para trás, tem algum momento na história, na carreira do senhor do NASP que foi especialmente desafiador para o senhor? Olha, é difícil, né, olhar para trás e dizer qual momento, né? Eu diria que todos os anos, quando iniciávamos o período letivo, sempre tínhamos grandes interrogações, grandes desafios, né? Quem vai assumir tal coral que às vezes ficou sem regente? Quem vai ser o pianista de tal grupo? Quem vai tocar tal instrumento que quem tocava se formou, foi embora? Então o novo ano sempre começava com grandes desafios, mas graças a Deus parece que as coisas aconteciam de tal forma que Deus ia colocando as pessoas que a gente precisava no momento certo e elas iam crescendo e se desenvolvendo dentro da própria estrutura da escola e dentro da própria estrutura dos grupos musicais, né? Às vezes a gente precisava de pianista. Quem é o pianista? Ele vai dar conta? Olha, aprendia, desenvolvia, crescia junto com o coral, desenvolveu o trabalho de forma muito fantástica dentro do coral, né? Então, muitos exemplos assim a gente poderia citar com regentes, que às vezes também um regente saía e tem que chamar outro, né? Então, principalmente o coral jovem sofreu bastante com essa entrada e saída de regentes. Muitos regentes passaram pelo coral jovem, né? Ainda hoje, esse ano, temos... Felipe Arco assumiu um lugar. Um novo regente novo, né? Ano passado era um, esse ano já é outro, né? Então, a mudança, né? Enfim, mas eu acho que agora, depois da pandemia, né, as coisas estão voltando ao seu normal e as coisas estão voltando a funcionar, né, de uma forma assim mais integral do jeito como eram antes, né? Isso demanda uma equipe de trabalhos, né? Isso demanda investimento, né? Isso demanda pessoas, né, para liderar, para fazer a coisa acontecer. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio de quem está na liderança, né? Esse é o desafio de quem está ajudando ali. E esse também é o desafio para quem está ali participando, o aluno que está ali participando. Porque tudo isso é feito para quem? Para a escola? Não. Isso é feito para o aluno ter as suas oportunidades, crescer, desenvolver, né? Ocupar seu tempo, né? Porque esses grupos musicais atendem a parte musical, atendem a parte social, atendem a parte musical cultural, atendem a parte espiritual, participação do aluno nas questões da igreja. Então, desempenha uma função importante dentro da escola, principalmente da escola que nem a nossa, que é internato, né? Então se torna ainda mais importante.
E falando de música, né, a gente não pode deixar de observar o impacto que o NASP trouxe para a Igreja Adventista, né? Como é que o senhor observa a abertura do curso de música, o andar desses, né, quase 30 anos aí de funcionamento? O que isso mudou na liturgia? O senhor percebe mudanças também dentro da música na igreja? Muito. Nos últimos anos eu tenho visto a mudança assim muito grande de pessoas a nível de Brasil, de grandes igrejas, estou falando de grandes igrejas, e também nas escolas, de profissionais da área de música, né, ou cursando, ou já formados, assumindo as funções nas escolas e assumindo funções nas igrejas. Eu participo de um grupo de WhatsApp, que tem acho que uns 130, chamado músicos.br. Acho que tem uns 130, 140 músicos ali. Todos eles trabalham com música nas escolas ou nas igrejas. E eu vejo ali, né, no que todo dia aparece ali, o desafio deles, o trabalho deles, o que eles realizam, grandes coisas. Eu fico admirado. Olha, a igreja, a música na igreja aí pelo Brasil afora, eles estão desenvolvendo um trabalho fantástico. E eu acho que o ponto de partida disso foi muito com a iniciação do curso de música aqui, certo? Porque eu entendo que no momento que o curso de música foi criado, aqui se oficializou a música como uma atividade profissional da igreja e das escolas, certo? E eu acho que o encontro de músicos também deu uma arrancada grande nisso, porque as pessoas vinham para cá, né? Os iniciantes vinham para cá, os profissionais também vinham para cá. Olha, nesses 30 anos agora de encontro de músicos, tem muitos que vieram como alunos, e 10, 12 anos depois vieram como professores. Né? O tempo foi passando, as gerações praticamente, 30 anos foram passando, e como o quadro de professores e de alunos foi alterando. Né? Os primeiros encontros nós tínhamos alunos que vinham tocando o básico no seu instrumento. Agora, ultimamente, nós temos recebido profissionais tocando os seus instrumentos, por isso que o nível da orquestra e da banda no encontro de músicos sempre é um nível muito alto, muito bom, em função das pessoas que vinham tocar aqui. Também, de certa forma, o reconhecimento do curso. Né? Eu vou lá porque vale a pena ir. Então eu vou lá, pago, veja só. Às vezes a pessoa vem lá do norte, do nordeste, vem pessoa do Brasil inteiro, ou do sul, certo? Ou de outros países, faz essa viagem toda para vir aqui passar 5 dias aqui. Certo? Então eu quando vejo isso, eu sempre me assustava um pouco. Olha a responsabilidade que nós temos, investimento que as pessoas estão fazendo. Às vezes a igreja, a escola, a associação, às vezes ajuda, porque tem interesse naquele profissional, ajuda financiando parte da vinda. Outras vezes não, ele paga do próprio bolso. A viagem, ele tem que pagar a viagem, ele tem que pagar o custo e tem que pagar a hospedagem e alimentação. 3 coisas ele precisa pagar. Isso não é barato, certo? E as pessoas vêm. E vem com prazer, né? E olhando assim, o que o senhor encara a diferença do NASP frente a outras instituições de ensino, frente a outros cursos de música? Qual é o nosso diferencial? Olha, falando dos cursos de músicas, porque em termos de escola, curso superior de música da igreja, o único no Brasil é nosso. Agora, falando das universidades públicas, que eu conheço várias delas, essas escolas não têm o envolvimento musical que nós temos aqui. Eles têm bons profissionais dando aulas, eles têm até bons alunos, porque eles têm que fazer um vestibular, e do vestibular só passam os melhores, isso sim. Mas eles não têm as oportunidades de desenvolver música como nós temos aqui. Você acha que uma Unicamp, que estou falando da melhor escola, Unicamp, USP, tem 50 e poucos grupos musicais para o aluno poder cantar, tocar e participar? Não tem, certo? Então, essa oportunidade que o aluno que vem para cá tem, dificilmente vai se achar em outro lugar. Então, isso realmente é uma questão diferenciada, certo? Enfim, eu acho que isso aí merece ser considerado, né? Então, quem vem para cá, ele pensa, eu vou estudar numa universidade pública ou vou estudar no NASP? E se eu vou estudar no NASP, e se eu quero participar na igreja, né? Ou tocar, ou ser um diretor de música de uma igreja, de uma escola adventista, é melhor que ele venha para cá, certo? Porque aqui ele já tem uma certa porta aberta para participar da música na igreja, falando em termos de Brasil, né? Agora, falando sobre a música
no Brasil, eu digo que cresceu muito, melhorou o nível muito. Eu vejo o trabalho que é realizado nas outras escolas, as escolas pequenas, trabalho fantástico. Essa semana eu recebi uma fotografia de um grupo de sax do IAESC, que é uma escola de ensino médio de Santa Catarina, uma escola pequena. Acho que tem uns 30 tocando sax lá, cada um com seu instrumento na mão. Uma escola pequena, sax, um instrumento. Percebe? Então as escolas estão investindo tempo, estão investindo dinheiro, estão investindo em profissionais e estão trabalhando a música de uma forma muito séria, muito responsável, certo? E quem ganha com isso tudo? As pessoas que participam, claro, mas quem ganha é a igreja, porque a igreja é que vai receber essas pessoas depois, certo? Elas saem das escolas, vão para onde? Vão para as igrejas, vão para a escola, vão fazer o que lá? Vão cantar, vão tocar, vão dirigir, vão coordenar eventos, programas, é isso. Quem cresce? A igreja como um todo cresce. Perfeito. E chegando já no finalzinho da nossa entrevista, a gente gostaria de saber, para o Vandir Rudolf Scheffer, o que o NASP representa? Olha, a gente olhando para trás, você sabe que quando eu cheguei aqui no NASP, eu me fiz uma pergunta, por que eu vim parar aqui, entende? Eu estava tão bem lá na escola, por que eu vim aqui? Mas os anos vão passando e as respostas vêm, entende? Então Deus me colocou, Deus tinha objetivo comigo, Deus tinha objetivo com a minha família, Deus tinha objetivo com a escola da minha vinda para cá, certo? Então eu desenvolvi aqui dentro, certo? Eu dei a minha grande contribuição, dei a minha vida aqui dentro, certo? E eu vi o quanto eu aprendi com tudo isso, certo? E quanto a escola também cresceu, se aprimorou com todo o meu trabalho aqui, entende? Então, foi bom para ambas as partes. Então, eu sempre digo que foi a bênção do Senhor. Deus me colocou aqui no momento certo. Trabalhei 27 anos aqui dentro, sempre com a área de música, e foi uma bênção. Foi uma bênção para a minha vida espiritual, como eu disse, para a minha família também, para a minha atividade profissional como músico. Todos são abençoados, entendeu? O professor é abençoado, o aluno é abençoado, a escola é abençoada, a igreja é abençoada, todos são abençoados. É isso que eu senti os anos que passei aqui. Que lindo, que lindo. A gente agradece mais uma vez por ter aceito o convite, né? Foi uma entrevista emocionante para todos nós. Música mexe com o nosso intelecto, com nossas emoções, né? E a gente pôde perceber que o curso de música foi intencional, relevante, foi uma obra de Deus na nossa igreja. E que o NASP é uma bênção para todos nós, né, e continua sendo. Aqui as experiências, elas continuam, né, e ainda vão continuar, e Deus queira que esse colégio esteja de pé por muitos mais anos até o dia da sua vinda, né? A gente deseja que essa escola continue seguindo o caminho que veio até aqui, né, preparando profissionais da música para as escolas, para as igrejas, sendo referência em vários aspectos, né? E tem mostrado isso, né? Que as grandes produções são feitas aqui, né? Temos um grande estúdio agora que não tínhamos antes, as gravações também são feitas aqui dentro, de corais, de orquestra, né? Os produtores estão aqui, os regentes estão aqui, os arranjadores também estão aqui, então do começo ao fim a linha completa, né? E é uma bênção para todos, e eu espero que continue assim. Nós todos esperamos. Que Deus continue abençoando essa escola, né? E quando eu falo essa escola, eu falo nos professores, eu falo na direção, eu falo nos coordenadores, eu falo nos professores, falo no grupo todo que está aqui dentro. Amém, amém. Nós continuamos então, nosso programa Nasce 40 anos. Obrigado mais uma vez por ter assistido e continuamos para a próxima entrevista. Tchau, tchau.